TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Nós estamos direto do Teatro Bento Quirino, de onde vai acontecer agora a 7ª reunião da CPI, que foi criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Hoje, de acordo com a última reunião, será então a oitiva para ouvir o ex-assessor da presidência da Câmara de Campinas, o senhor Walter Greve, que era assessor na época de 2014. Com a palavra agora, então, o presidente da CPI, o vereador Paulo Gaspar. Boa tarde a todos, bem-vindos à 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do requerimento 1626/2022, processo 237-203, para apuração de fatos da Câmara Municipal de Campinas envolvendo vantagens indevidas para a manutenção de contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas. Agradeço a presença dos meus colegas aqui na mesa, agradeço a presença dos vereadores Carlinho Camelô, Felipe Marquesi, professor Alberto. Temos mais algum vereador? Não, né? Demais assessores, pessoas aqui presentes, todos que nos assistem em casa, a imprensa presente, cerimonial da Câmara e os procuradores da casa, muito obrigado. Eu esclareço que no dia de hoje procederemos à oitiva do senhor Walter Greve, questionando-lhe a respeito dos fatos investigados por essa comissão parlamentar de inquérito. Informo que o primeiro vereador a formular perguntas à testemunha será o presidente, seguido do relator. Na sequência, os demais membros da CPI também poderão formular suas perguntas diretamente à testemunha por ordem de inscrição. Caso outros vereadores que não integram a CPI também considerem pertinente para fazer algum questionamento diretamente à testemunha, poderão se inscrever junto à mesa dos trabalhos. Então, solicito que o depoente seja conduzido à mesa, por favor. Eu tenho o cartão dele. Herberto Guimarães. Herberto Guimarães. Você vai recebê-lo? Sim. Estamos da mesma fornada. Mesma fornada, é mesmo. Tá vindo uma coisa que eu vou te caminhar. Espera aí, coloca no papel. Agradeço a presença do presidente da SEASA, senhor Walter Greve, e também do seu advogado Herberto Guimarães, correto? Muito obrigado pela presença dos senhores. E eu primeiramente pergunto ao senhor Walter Greve se o senhor promete, quanto aos fatos, que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que lhe souber e lhe for perguntado. Sim, senhor, prometo. Obrigado. O senhor gostaria de fazer algum pronunciamento antes ou já passamos às perguntas? Não, gostaria sim, senhor presidente. Primeiro, eu queria cumprimentá-los, através do presidente, a todos os membros da mesa, demais vereadores. Se puder falar pertinho, porque senão o pessoal da TV não escuta lá em casa, está assistindo. Queria cumprimentar o senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores presentes, público em geral, a imprensa, a TV Câmara, o YouTube que transmite também ao vivo esse depoimento. Agradeço ao presidente e vocês, membros da CPI, a oportunidade que estão me dando de eu vir a CPI para limpar meu nome dessa sujeira que estão tentando imputar sobre a minha pessoa. Eu tenho 52 anos de vida profissional, das quais 30 anos na iniciativa privada, 22 anos na iniciativa pública, nunca tive uma mancha sequer. Também sou casado,
Tenho 2 filhos e 4 netas. Muito obrigado. Agradeço, senhor Walter. Vamos lá. O nome completo é Walter Greve? Walter Aparecido Greve. Walter Aparecido Greve. O seu cargo atual é presidente da SEASA. Estou como presidente da SEASA. E o senhor trabalhou na Câmara Municipal por quanto tempo e quais os cargos o senhor ocupou? Eu comecei na Câmara em 2000, fui até 2012 como chefe de gabinete do vereador Campos Filho, 13 e 14 secretário-geral da Câmara. Perfeito, 12 anos com o Campos Filho e 13 e 14 como secretário-geral da Câmara. Secretário-geral, perfeito. O senhor teve participação em algum processo de licitação da Câmara? Não, senhor. Bom, o senhor já respondeu, assessorou durante 12 anos o Campos Filho, sempre o Campos Filho como vereador e o senhor dentro no gabinete dele, é isso? Sim, o tempo todo. Ok. O senhor conheceu o senhor Danilo Palma? Nunca vi, não sei. Nunca tive contato nenhum. Ele informou que foi chamado na Câmara Municipal de Campinas assim que ele soube, logo depois que ele soube, através do Diário Oficial, que a empresa dele tinha ganho a licitação, né? Classificado, né? Tinha passado na primeira classificação. E depois ele foi chamado para uma reunião na sala do presidente, onde estaria o senhor e o senhor Campos Filho. Esta reunião nunca aconteceu. E o senhor tem notícia de se ele esteve em algum outro local na Câmara conversando com alguma outra autoridade que não seja o presidente? Desconheço. O senhor sabe se é praxe a presidência da casa, no caso, ou o Campos Filho, ou anterior ou depois, conversar com algum fornecedor? Na nossa gestão, não. Nunca aconteceu isso. Ok. Então, já pulando algumas perguntas, o senhor disse que não teve aquela reunião. E o senhor também não conhecia o senhor Danilo, nem antes nem depois da licitação? Nem antes, nem depois, nem antes, nem durante, nem depois. Nunca vi. Só vi agora que ficou na mídia aparecendo aí os 2 irmãos, mas nunca vi esse pessoal. Nem o senhor Celso? Nem no senhor Celso. O senhor conhece os donos da empresa Costa Norte? Conheço. Que época que o senhor conheceu eles pela primeira vez? A partir do momento que eles foram vencedor no pregão, nós passamos a ter contato, que nós estávamos implantando uma novidade, que era a TV aberta, né? Mas o meu contato direto era com o diretor da TV, que era o senhor Rocha. Ok. E eles foram chamados, o senhor Rocha ou alguém mais da empresa foi chamado na presidência para conversar sobre o contrato ou sobre a licitação em si? Não, senhor. Não. Tratava-se com o Rocha e nós tínhamos na época um gerente de comunicação, gerente ou diretor, eu não me lembro, que era o Totti, que tratava das questões da TV, da implantação, dos programas, da grade. Totti Nunes, né? Durante o tempo que o senhor trabalhou na Câmara, houve alguma informação, direta ou indiretamente, de algum ato ilícito envolvendo alguma licitação? Não, senhor, desconheço. Ok, senhor Walter Greve, agradeço e passo a palavra ao nosso relator, Major Jaime. Muito obrigado. Presidente, boa tarde a todos os demais vereadores, integrantes aqui da comissão, também os vereadores que estão presentes, todo o público de casa também, uma boa tarde ao senhor também, boa tarde. O depoente. Senhor Walter Greve, né, algumas questões já foram colocadas já pelo presidente. E em 2014, o senhor falou que não teve nenhuma reunião com o Grupo Mais. Não, senhor. Nem com o senhor Danilo e nenhum outro representante do Grupo Mais. Não, senhor, nem conheço esse pessoal. Tá.
Em 2014, o vereador Campos Filho, então presidente, ele era candidato também a deputado estadual? Foi candidato a deputado estadual. Ele foi candidato a deputado estadual na época? O senhor lembra se naquela oportunidade ele recebeu, como doação de campanha, recurso de pessoa jurídica? Olha, eu era na época presidente do partido, né? Eu fazia a gestão do partido. Agora a questão financeira, quem cuidava disso é o nosso tesoureiro. Mas todas as doações de campanha estão no site do tribunal à disposição. Qual o partido? Democrata à época. Hoje o senhor trabalha como presidente da SEASA? Sim, senhor. O senhor trabalhou em outras empresas públicas ou autarquias do município? Saindo do SEASA em 2014, ou melhor, eu saí do SEASA 60 dias, eu trabalhei de 2013 a 2014, eu fiquei 60 dias na Câmara fazendo a transição junto com o pessoal que tinha subido na época. Após essa data eu fiquei 90 dias na IMA como gerente de atendimento. Após essa data eu fui para o CDHU, trabalhar no CDHU, tá? Na questão da regularização de contrato. Depois de 2017 eu assumi a diretoria comercial da Coab. Depois eu passei por um período de 60 a 90 dias como diretor de habitação na Secretaria de Habitação. Depois, na sequência, eu voltei para a IMA como gerente de contratos. Depois eu fui ser diretor de desenvolvimento tecnológico da IMA por um período. Em setembro de 2020, a convite do prefeito na época, eu assumi a presidência da Coab. E depois, em janeiro de 2021, o prefeito Dário me efetivou como presidente lá. Em algum desses locais, dessas localidades, o senhor respondeu a algum processo administrativo, judicial? Não, senhor. Teve alguma ação do Ministério Público? Não, senhor. O senhor fez reunião, né? O senhor não conversou com o grupo, né? Grupo Mais, como o senhor falou que não conhece o senhor Danilo. Mas depois da licitação vencida pelo grupo Costa Norte, o senhor lembra de ter feito reunião com quem que é representante da Costa Norte? Da direção eu sei que o senhor já falou e já conversamos com o senhor Rocha, mas não é o senhor Rocha que eu quero. Eu queria saber da direção da Costa Norte. Às vezes a gente tinha conversa com um diretor deles que mexia com a questão da TV, que era o senhor Roberto Zaidan, que era um dos diretores da área de área de TV. Eu não sei qual que era a diretoria dele, mas era a questão de grade, de organização da TV. Tá. O senhor Zaidan, que é o pai do senhor Roberto, o senhor conheceu? Conheci na Câmara. Conheceu? Conheci. Participou de reunião com ele? Não, senhor. Nenhuma. Nenhuma reunião com ele? Nenhuma. Só conheceu? Só conheci. Em alguma dessas reuniões estava presente o senhor e o vereador, então presidente da Câmara? Pode ser que sim. Pode ser que sim, que nós conversamos, cumprimentamos, trocamos ideia sobre TV. Pode ser que sim. Presidente, eu vou já passar para os demais para que façam outras perguntas. Obrigado. Obrigado, vereador Major Jaime. Eu passo a vereadora Paola Miguel. Muitíssimo obrigada, presidente. Quero cumprimentar aqui meus colegas de CPI, vereador Igor, vereador Carmo, vereador Paulo Búfalo, vereador presidente, vereador Paulo Gaspar, vereador Major Jaime, vereador Cirilo. Quero cumprimentar os vereadores presentes aqui, vereador Carlinhos Camelô, vereador Felipe Marquesi, vereador professor Alberto. Quero agradecer, senhor Walter Greve, por ter vindo até aqui ajudar a CPI a entender, né, o que está acontecendo aqui em Campinas. Talvez eu refaça algumas perguntas só para seguir a linha de raciocínio aqui.
O senhor foi citado nominalmente no áudio, né, que chegou no Ministério Público, e também pelo Danilo Palma, que esteve aqui presente, né? Por que o senhor avalia que o senhor foi citado naquele momento? Quando? Lá naquela gravação que teve no MP? No áudio, né? E também aqui pelo senhor Danilo Palma. Não tenho ideia, desculpa, mas nem imagino por que fizeram isso, tá? Quando o Danilo Palma esteve aqui, né, ele justamente alega que o senhor fez o pedido de propina e após esse pedido ter sido negado, a empresa dele foi desclassificada do Diário Oficial. Eu queria que o senhor explicasse como que funciona com relação à presidência da Câmara, com relação a essa desclassificação. Tem alguma interferência, não tem? Ou não? Como que isso funciona? Eu vou explicar para a senhora, não muito tecnicamente, porque o técnico é o pregoeiro e a consultoria jurídica já esteve aqui com vocês, tá? A empresa, quando ela participa do pregão, vocês veem pelo processo, acho que deu umas 15 empresas, a primeira classificada é a questão financeira. Após aberto a questão financeira, abre-se o envelope da empresa que deu menor preço, menor valor, tá? Todas as empresas presentes tomam ciência disso, tá? E na sequência, as empresas podem se manifestar a intenção de entrar com recurso, tá? E algumas empresas, não sei se foi 5 ou 6, entraram com recurso. Eles dão um prazo legal, não sei dizer qual prazo, é 3 ou 6 dias, se eu não me engano, desse prazo para entrar com recurso, tá? As empresas fizeram um recurso contra a documentação que foi apresentada à época da TV Grupo Mais. O Grupo Mais depois teve um prazo para fazer as contrarrazões e foi feito. Após todo esse trâmite, o pregoeiro fez o julgamento, despachou, mandou para a consultoria jurídica que apresentou para o presidente, e o presidente concordou com o relatório do pregoeiro e da doutora Neuza, que a empresa não atendia os anseios do edital, que era transmissão de TV ao vivo, aberta. Dá licença, eu acho que eu trouxe até aqui, tá? Transmissão Dá licença um minutinho só, peraí que eu já... Tá aqui, ó. Capacidade técnica de operação de sistema de TV para emissoras em canal aberto, canal a cabo, canal fechado e ao vivo, simultaneamente. E capacidade técnica de produção de intérprete de Libras. No mínimo, um atestado de capacidade técnica. No mínimo, atestado de capacidade técnica na questão da Libra. Por isso que foram desclassificados, porque os atestados deles não atendiam isso aqui, tá? Eu estou falando, eu aprendi tanto sobre licitação que eu estudei esses dias todos, né? Tá? Então, eu nunca entrei numa sala de pregão, nem presencial, nem eletrônico. Por quê? Porque não é ético, eu sou gestor. Nunca entrei, não sei como funciona, não sei como é o debate, tá? Em algum momento, né, entre a posterior à licitação, entre a licitação e a abertura do envelope, e entre a abertura do envelope e o parecer jurídico, a presidência tem algum papel a não ser aguardar o parecer jurídico? Não, senhora vereadora. O pregoeiro ele é a autoridade máxima do certame. Tá? Então, durante esse processo, né, da licitação até o parecer jurídico, a presidência tem acesso a essa documentação? Ou... Não, senhora, não. O senhor trabalhou na Câmara em 2014, né, sempre ligado ao senhor Campos Filho, correto? Sempre, durante 14 anos ligado a ele. E durante esses 14 anos, né, o senhor teve contato com alguma outra empresa, além da Costa Norte, que fez a TV Câmara, ou não? Não, senhora. Não, senhora. Que tipo de contato, né, o senhor trouxe aqui, mas eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho melhor
Que tipo de contato que o senhor teve com a Costa Norte? Após eles terem se considerado vencedor, a documentação foi homologado, aí um contato normal para implantar a TV, porque era uma novidade, a TV não tinha TV aberta em Campinas, era novidade, nós tínhamos que aprender a fazer. O seu Rocha, na época, que era o diretor técnico, ele operava a TV na Câmara com a empresa dele. Ele não participou do certame, porque ele disse aqui para vocês, e na época para nós também, que ele não tinha capacidade técnica para participar. Então tinha esses contatos para montar, para estudar. Além do senhor Rocha, o senhor em algum momento teve contato com o senhor Zaidan, o Vinícius Zaidan, ou o pai do senhor Vinícius Zaidan? Com o senhor Vinícius nunca tive. O senhor Danilo Palma, né, ele alega que teve um encontro muito caloroso entre quando ele foi até a Câmara, né, descreve um pouquinho melhor, e descreve inclusive uma situação muito parecida com a situação que é relatada pelo irmão, né, Celso Palma. Então, nunca houve nenhuma reunião no qual o senhor tivesse presente com o senhor Danilo Palma. Ou melhor, nunca teve nenhuma reunião com os participantes da licitação anterior à confirmação da licitação em 2014. Nunca teve reunião junto eu e o Campos Filho, com o Danilo, né, que disse que teve essa conversa com a gente. Nunca aconteceu isso. E com também nenhum outro empresário que estivesse participando da licitação? Não, senhora, nenhum. Senhor presidente, sem mais perguntas, muito obrigada. Obrigado, vereadora Paula Miguel. Eu passo então ao vereador Paulo Búfalo. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar aqui os vereadores da CPI, os demais vereadores da casa, a vereadora, colega aqui, Paula Miguel, cumprimentar o Walter Greve e agradecer que ele tenha vindo a essa convocação aqui da nossa CPI. Walter, eu queria procurar partir assim de questões que já foram elaboradas, porque tanto o senhor Celso Palma e posteriormente o senhor Danilo, eles foram muito taxativos em relatar os seguintes fatos, que poucos dias após eles terem sido classificados lá, não sei se é exatamente esse o termo, mas classificados para que tivessem sua documentação avaliada, onde se abriu o período de recursos, eles ficaram aguardando, e um determinado dia eles recebem, o senhor Danilo recebe o telefonema de uma mulher, chamando para uma conversa na sala da presidência. Quando ele chega à sala da presidência, ele relata que recebeu um forte abraço do senhor Campos Filho, vereador que conhecia o pai dele, ele se sentiu inclusive lisonjeado, e depois fala que ficando pessoalmente com o senhor teria pedido segundo ele começa relatando, uma contribuição de 50, faz gestos ainda, 50 mil reais, para que pudesse ter aquela sua homologação fosse realizada, e depois ele disse que foi desclassificado e ficou sabendo pelo Diário Oficial. Então ele foi muito taxativo. E então nesse momento aqui nós temos duas opiniões, quer dizer, ou melhor, dois posicionamentos, e a CPI ela precisa se movimentar, inclusive porque nós precisamos fechar isso
e já pensar o que levou, inclusive, à criação dessa CPI. Então, algumas questões. O senhor teria alguma prova a oferecer de que esse senhor jamais foi chamado na presidência da Câmara? Vereador, não tenho prova, porque ele está dizendo que foi, ele não foi chamado. E se o senhor se o senhor me permitir, presidente, a memória tem que me ajudar, que o senhor sabe que eu já tive Covid por 2 vezes, às vezes eu dou eu esqueço alguma coisa. Numa das perguntas que foi feito para ele, eles falaram que quando, acho que o Celso, que eles foram até o Ministério Público após a desclassificação, mas chegaram lá e voltaram como mal perdedor que não tinha prova. Depois, na oitiva que foi feito aqui, e ele tornou, o senhor Danilo disse que foi no Ministério Público, mas por outras razões. A hora que a vereadora Paola perguntou para ele, ele falou: não, nós somos lá no Ministério Público, sim, e o Ministério Público nos orientou a procurar um advogado, um departamento jurídico, para entrar com um pedido de ação e fazer a denúncia. O Ministério Público faria isso? Ele não lembra quem que é o promotor, nem que roupa, não lembra nada. Então é muita incoerência, tá? Então nunca teve essa reunião, nunca conversamos com esse moço, tá? Não sei quem é. Se eu encontrasse na rua, eu não sabia quem era. Walter, eu agradeço. Eu faço esse questionamento ao senhor pelo seguinte: se as suas afirmações forem verdadeiras, houve alguém que mentiu na CPI, tendo já jurado aqui que falaria a verdade. Eu, por exemplo, mantenho as minhas agendas desde o meu primeiro mandato e faço uma agenda que é relativamente pública. Anoto, enfim. Haveria no gabinete da presidência algum arquivo histórico que pudesse ter a agenda da presidência da Câmara, onde algo estivesse anotado? Eu acho que não, vereador, porque nós estávamos num processo, o senhor estava vereador com a gente desde antes, como o vereador doutor Cirilo, nós estávamos num processo de reconstrução da Câmara, né? Então, não dá para dizer, nós tínhamos terceirizado, trabalhava com a gente, eu acredito que não tenha, não. Bom, aí é evidente que a agenda, eu também dou um exemplo, porque são coisas, é muito subjetivo isso, mas imagens, por exemplo, será que nós temos, senhor presidente, uma guarda, um banco de dados de imagens da circulação na Câmara de Campinas? Sequer eu tenho noção se aquele período, como nós estávamos num período de transição, inclusive. Eu tenho a impressão que o monitoramento da Câmara, vereador, foi colocado depois, quase no finalzinho do mandato. É verdade. Que implantou as catracas, não é isso? Me parece que foi isso. Me parece que foi isso. Mas foi mesmo. no final quase no final do mandato do Tem razão. Então, tá. Bom, de qualquer forma, veja que nós estamos diante dessa situação específica. Então, queria dar condição, inclusive, para que, o senhor, tendo feito, os empresários tendo feito essas afirmações, imagino que o senhor também vá tomar outros caminhos aí, por conta que são denúncias graves, certo? Então, se o senhor tiver inclusive outras pessoas que possam ser arroladas aqui como testemunhas, pessoas que possam descartar essa possibilidade de contato com esses empresários, enfim, seriam ou fatos que o senhor lembre da época que possa nos fundamentar aqui na posição que nós queremos, que nós precisamos ter no relatório. Bom, então eu queria, sobre essa questão da responsabilização, é isso que eu queria fazer de questionamento. O senhor tem algo? Vereador, eu queria dizer o seguinte, tá? Eu e a minha família estamos passando um momento terrível, tá? Porque nós estamos expostos na mídia.
O senhor sabe como que a mídia é, estamos expostos na mídia, tá? Então eu queria deixar aqui já consignado que na segunda-feira eu protocolei um processo queixa-crime, está distribuído na segunda vara criminal sobre o número 105-3345/41 de 2012, que já está à disposição de consulta. Desculpa, 2022, já está à disposição para consulta, tá? Onde eu vou pedir reparação e também vou entrar com danos morais, tá? Porque são 52 anos de trabalho, tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública. Eu fui gerente de Bradesco, saí por posição minha, porque eu quis sair. Tive restaurante um tempo, toda opção minha, tá? Agora não posso admitir que 2 cidadãos venham porque sim, tá? Dizer que eu pedi propina. Tá? É um absurdo isso. Desculpa meu desabafo, desculpa os senhores, tá? Eu acho que vocês estão no papel de vocês, tem que investigar, tem que levantar. A gente tem que mudar as coisas. E o senhor sabe, vereador, quando nós chegamos na Câmara, não tinha pregoeiro, não tinha nem contador para abrir nosso orçamento. E o senhor sabe o trabalho que foi feito lá, tá? O que nós conseguimos fazer em 2 anos? Vocês têm conhecimento disso? Os que estavam lá e os que estão hoje também conhecem isso, tá? Bom, sobre essa questão de responsabilização propriamente dita, são esses questionamentos, senhor presidente, mas eu gostaria de só fazer uma outra questão. Walter, eu tenho dito aqui que avalio que o resultado dessa comissão sobre o que diz respeito denúncias sobre propina, nós estamos num processo de apuração e vamos chegar no relatório final. Mas a análise dessas situações tem nos levado desde o princípio a perceber que nós precisamos melhorar, não necessariamente a estrutura que diz respeito à transparência das licitações aqui na casa, enfim, porque eu avalio que foram sendo aprimorados os dispositivos aqui para garantia disso, mas nós podemos até oferecer algo. Mas, por exemplo, o contrato da TV Câmara, o senhor falou que em algum momento recebeu uma pessoa da TV Costa Norte, que aí era vencedora, que estava operando os serviços, para dialogar sobre a questão da grade. O que necessariamente o senhor dialogava sobre a grade? O vereador sobre produção, se tratava mais com o Totti, que era o gerente de comunicação na época, e com o Rocha, que era o diretor, que tinha um conhecimento da Câmara, que ele há muitos anos prestou serviço na Câmara, tá? Então eles trocavam as ideias e levavam para a gente, para o campus decidir como é que faz. Você sabe que o campus é de comunicação, o campus é da IPTV, ele tem um know-how sobre isso, tá? E para nós, implantar a TV aberta foi um desafio, o senhor sabe disso, tá? Nós fomos visitar Sorocaba, visitar a Assembleia em São Paulo, fomos visitar Piracicaba, para aprender como fazia, tá? Para aprender, tá? Saímos de lá sabendo um pouquinho, tá? Então, é isso que nós fizemos. Tá. Não, porque eu fico preocupado e eu estou cada vez mais convencido que nós precisamos ter um conselho aqui um conselho que discute, inclusive, essa programação, que não tem a influência da mesa da Câmara. Por isso eu estou fazendo esse questionamento, porque eu entendo que tem sido um processo de aprendizado, enfim, mas em algum momento nós precisamos ter algo aqui que nos permita dizer o seguinte, essa programação aqui está condizente com a votação que cada um e cada uma dos 33 vereadores tiveram, que o cargo de presidente ou de secretário não está desequilibrando essa programação, e nesse momento aqui, quero dizer que nós não temos ainda. Por isso eu quero afirmar aqui que o nosso relatório precisa conter um regimento da TV Câmara, um regimento e um conselho que seja um conselho gestor disso, que vai olhar a grade, vai dizer essa grade está equilibrada, essa programação aqui está condizente
com a democratização necessária da comunicação. Então, eu queria, por isso, essa questão para o senhor. Então, eu finalizo, senhor presidente, com esses questionamentos. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Eu passo ao vereador Luiz Cirilo. Senhor presidente, demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereadores aqui presentes, assessores, quero fazer um cumprimento ao senhor Walter Greve, como também ao seu representante legal aí, doutor Alberto Guimarães. Senhor presidente, a fala inicial do senhor Walter Greve praticamente desmontou todas as perguntas que eu havia já elaborado. Mas eu quero tentar pegar dentro da fala do depoente, como nós falamos do pregoeiro rapidamente, então a pergunta é muito objetiva. O senhor pode me descrever como é que era o relacionamento do senhor com o pregoeiro? Conheci ele, o vereador, nós não tínhamos pregoeiro na época. Foi indicado o senhor Jorge Braço para a gente. Nós conhecemos, ele foi nos apresentado e começamos a trabalhar junto. Tá? E nesse período de 2 anos, a gente teve êxito no trabalho dele, não tenho dúvida nenhuma. O senhor sabia de antemão algumas diligências que ele podia fazer ou estava fazendo? Não, senhor. Em razão de algum contrato de licitação? Não, senhor. Quando que o senhor tomou conhecimento que o Grupo Mais havia apresentado o menor preço? Quando ele apresentou o relatório para a consultoria jurídica, passou para o presidente, e o presidente concordou e mandou seguir o certame. O senhor deixou bem claro, mas acho que seria bom eu fazer esse questionamento de novo. Peço desculpas se o senhor tiver que repetir. No dia da abertura dos envelopes desta licitação da TV Câmara, ou de alguma outra licitação que ocorreu, o senhor participou da abertura de envelopes? Vereador, eu nunca participei de nenhum pregão, nem eletrônico, nem presencial, porque o gestor não deve participar. Eu acho antiético. Tem um grupo lá aqui, nesse aqui, se eu não me engano, tinha 15 empresas participando. Tá. O período que o presidente Campos Filho o período que o vereador Campos Filho ocupou a presidência foi 2013 e 2014. 13 e 14. O senhor, nessa oportunidade, o senhor era o secretário-geral da Câmara. Secretário-geral. E cumulativamente, fora da Câmara, o senhor era presidente do Partido Democrata. Do Partido Democrata. Como a denúncia chegou para a comissão no assunto relacionado a pedido de verbas, o senhor, como presidente do partido e como secretário-geral, o homem de confiança do presidente da Câmara, eu pergunto para o senhor teve conhecimento que alguma empresa, e eu incluo também o Grupo Mais, mas não só o Grupo Mais ou qualquer outra empresa que prestava serviço para a Câmara Municipal, ela chegou a fazer alguma doação ao então presidente Campos Filho, candidato a deputado estadual? Que eu me lembro não, mas dentro do site do Tribunal Eleitoral está todas as doações que estão lá. Tá? Eu acredito que não me lembro. Presidente, por hora é isso. Obrigado, vereador Luiz Cirilo. Eu passo ao vereador Igor Diego. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade, presidente, de fala. Cumprimento todos os vereadores, público presente, e agradeço ao presidente Ceasa, Walter Greve. Nós tomamos conhecimento, pelo menos eu tomei conhecimento dessa situação, presidente, a partir do momento que o Ministério Público enviou para a gente os áudios. E ali tinha uma fala. Chamamos aqui então o senhor Danilo Palma, que reafirmou a fala que o senhor teria solicitado, pedido esse dinheiro. A minha pergunta é o seguinte: em algum momento o Ministério Público, porque nós tomamos conhecimento há poucos dias, o Ministério Público já tem isso há mais de um ano, ele chamou o senhor lá, o senhor prestou depoimento sobre esse assunto? Eu nunca fui no Ministério Público. Tá.
Ou melhor, eu fui sim uma vez para discutir junto com o Campos na época da questão dos comissionados. Tá, mas sobre esse assunto nunca foi chamado, né? Nunca foi. Eu digo isso, pergunto até porque a CPI, presidente, agora eu direciono mais ao presidente, aos membros, a CPI, nós recebemos aqui mais de 4 horas de gravações. Nós recebemos mais de 600 documentos. E os vereadores desta casa aprovou uma CPI que era movida a um escândalo de corrupção, né, do ex-presidente da casa. E fica até difícil para a gente fazer pergunta. A gente chama aqui, mas não tem. O Ministério Público está 2 anos investigando, não tenho mais nada aqui. O senhor pediu corrupção? Não pedi. E o que mais? Ele pediu? Pediu. Então a CPI ela fica sem instrumento até de avançar. Então o meu apelo é que a gente volte a CPI pro presidente, pro intuito inicial, porque como ele falou agora vai trabalhar uma briga judicial entre as partes. E se o Ministério Público avançar no decorrer dos nossos trabalhos com mais informações e tiver mais subsídios contra ou um ou outro, nada impeça da gente chamar novamente, mas até para justificar, porque pode ver, essa reunião foi muito rápida até, porque fica difícil para os membros realmente aqui da CPI fazer perguntas a respeito. O Danilo Palma pode ser, como o senhor falou, talvez um mau perdedor, mas ele me pareceu uma pessoa de caráter aqui, também não conhecia, como o senhor também, mais de 30 anos, não tem aí o que falar. Então, eu, por hora, presidente, só deixo esse apelo, que a CPI, para a gente voltar no assunto inicial, a gente poder focar, eu acho que era importante sim ele vir, para até mesmo ter o direito de resposta. Ouvimos todas as outras partes, ele deveria ter também, mas já conversei pessoalmente com o senhor e deixo consignado aqui na CPI. Muito obrigado. Obrigado, vereador Igor Diego. Senhor vereador Carmo Luiz. O presidente, só uma colocação eu queria fazer aqui para a mesa. Numa das perguntas que a vereadora Paola fez, né, perguntou para ele por qual motivo o senhor se inscreveu em 2019. E ele respondeu: motivo que eu presto esse serviço, presto muito bem, por sinal, modéstia à parte. Eu estou na minha casa, aqui é Campinas, minha cidade, eu sou campineiro, isso me motivou, porque eu acho injusto eu não ganhar, acho injusto. A mágoa que ele tem de não ter se classificado em 2014, só pode ser isso. Presidente, boa tarde vereador Cirilo, nosso advogado, nosso relator Major Jaime, Paula Miguel, vereador Paulo Búfalo e vereador Igor Diego. Estendo também o cumprimento ao vereador Carlinhos Camelô, ao vereador Felipe Marquesi, que está conosco, todo o público que nos acompanha aqui na Câmara Municipal presente e você que nos acompanha através da TV Câmara. Cumprimentar também o Walter Greve, obrigado por estar conosco aqui nesta tarde. Cumprimentar também seu representante, doutor Heriberto Guimarães, obrigado por estar conosco. Eu queria fazer 3 questionamentos ao Walter Greve, rápido, só para ficar registrado. Senhor Walter Greve, durante a sua gestão, como secretário-geral é um dos cargos mais altos na hierarquia da casa aqui, a Secretaria-Geral. O senhor tinha alguma influência sobre a agenda de reuniões do presidente? Não, a secretária que organizava. A secretária que organizava. Quem é a secretária que organizava e cuidava da agenda do presidente Campos Filho? Nós tínhamos a Solange, mais diretamente a Solange. Tinha acho que a Carol. Se eu não me engano, a menina que está aqui, com a Andy, né? Mas a Andy entrou, não sei que período que foi. Andy, né? Anne. Não sei que período foi que ela entrou. A agenda do Campos Filho era organizada para esse pessoal.
Maravilha. E quem que ligava para as pessoas quando o presidente queria fazer alguma reunião? Não sei. Uma das três. Não sei, uma das três. Uma das três. Uma última pergunta, porque praticamente todos os questionamentos já foram feitos, né? Já foi contemplado praticamente em todos os questionamentos. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Durante a sua gestão, houve alguma outra desclassificação de empresas no contrato da TV Câmara? Ou qualquer outro contrato? E se sim, se o senhor sabe quais? Então, o segundo colocado, que eu não sei qual foi o motivo, foi desclassificado, parece que não sei qual que é o motivo, está no processo. E teve uma desclassificação de compra de computador, tá? Que deu problema, deu alguma suspeita, o vereador Campos Filho imediatamente suspendeu o pregão, tá? Se eu não me engano, até o pregoeiro foi fazer uma diligência na cidade, alguma coisa assim, tá? Esses dois eu tenho certeza absoluta. Presidente, e uma outra que nós suspendemos foi quando a gente foi comprar o lanches para a sessão e deu muito barulho, o presidente mandou para suspender. Essas três eu lembro. Presidente, eu agradeço a oportunidade e agradeço também ao Walter e parabéns aí pela presidência. Obrigado, vereador Carmo Luiz. Eu pergunto aos demais vereadores aqui presentes, Felipe Marquesi, Carnício Cabelô, o professor Alberto não está mais presente, né? Eu gostaria de fazer mais duas perguntas. O seu número de celular na época, não sei se ainda é o mesmo que o senhor tem hoje, se o senhor poderia disponibilizar para a gente esse número, e não precisa nem ser público, se o senhor puder encaminhar depois. Não, é público, é o mesmo, eu tenho ele já há muitos anos, 199... Se o senhor quiser passar depois também. 199... Passa depois eu mando para vocês. Tá bom. Tá? Inclusive no meu cartão de visita anunciada tem meu celular particular, eu não uso cooperativo. Tá ótimo. O senhor sabe se o senhor ou o Campos Filho conhecia o pai do Danilo Palma? Não sei. Que ele citou na reunião? Não sei. Acho que era isso. Controle de presença já foi respondido. Mais alguma pergunta, Major Jaime, Cirilo, não? Então agradeço muito a presença e vou passar novamente para você a palavra. Reafirmar, porque eu sei e a minha família o que nós estamos passando, tá? É difícil você ver seu nome na mídia, tá? Walter Greve vai depor na CPI da corrupção, da propina. Tá? Por isso eu vou afirmar novamente, nós segunda-feira, através do Dr. Guimarães, protocolamos um processo que está na segunda vara criminal de Campinas, sobre o número 105-3345-41 de 2022, pedindo que eles possam responder tamanha calúnia. Esse processo está sendo em conjunto com o vereador Campos Filho. Muito obrigado mais uma vez, senhor Walter e o senhor Herberto, né? Herberto. E vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Só agradecer esse momento, essa oportunidade. Então, muito obrigado em nome aqui da comissão e até a próxima, então. Muito obrigado. Nós vamos dar um intervalo de uns 15 minutos para a gente conversar e deliberar sobre o segundo item da pauta. Muito obrigado. Senhores, desculpa a demora, estava conversando com os procuradores lá embaixo e revendo todo o processo para a gente ter o nome da pessoa certo. E na época do... Então é o seguinte, foi deliberado, quarta-feira, semana que vem às 13 horas, ouvi o senhor Rony Alvarenga e nós vamos votar na sequência. E nas 15 horas, o pregoeiro do switcher, do equipamento foi alugado aqui na casa, que eles estão confirmando o nome do pregoeiro, mas a gente não precisa falar o nome, só simplesmente que a gente vai chamar essa pessoa que foi o pregoeiro do contrato do switcher, já é suficiente, porque tem 2 nomes lá e aí eles vão filtrar. Então a gente vai votar às 13 o senhor Rony e às 15 o pregoeiro do switcher. O senhor Igor Diego. Contrário. Eu sou favorável, senhor presidente, a chamar os 2.
Ok. Paulo Búfalo. Senhor presidente, nós então damos sequência às avaliações do que diz respeito ao período 2014 e nos voltamos agora para a origem das denúncias. O que me parece também é que nós precisamos buscar informações para dar consistência. Considero que as duas pessoas indicadas, elas produziram documentos que nós temos acesso e precisamos aprofundar. Por isso, também vou ser contrário a trazê-las nesse momento já. Obrigado. Paula Miguel. Senhor presidente, eu entendo que a gente está no momento de deliberação, né? Então não foi deliberado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que a gente precisa avaliar a documentação, principalmente com relação ao parecer técnico, né, do senhor Rony, se eu não me engano, com relação ao nome. E o pregoeiro, eu acho necessário a gente ter o nome para a gente poder deliberar sobre isso. A gente vai realizar a oitiva ou não. Por isso, eu também concordo com o vereador Paulo Búfalo que a gente precisa olhar essa documentação mais atentamente para ver se não teria outras possibilidades de oitivas anterior ao pregoeiro, principalmente. Por isso eu sou contrária também. Obrigado, Major Jaime. Favorável. Obrigado, Major Luiz Cirilo. Presidente, eu acompanho a deliberação feita na reunião e voto favorável. Obrigado, vereador Luiz Cirilo. O Carmo foi a favor? Favorável. Então, 4-3, né? Então, ficou deliberado, 13 horas da semana que vem, o senhor Rony Alvarenga, e que é o responsável aí pelo parecer técnico do switcher, do aluguel do switcher, e também do contrato da TV Câmara. Foi ele que assessorou durante todo o processo, o presidente Zé Carlos, que até começou todo o processo quando ele falou da necessidade de juntar tudo num contrato só, né? Então o Rony é o cara que sabe todo procedimento da casa, tecnicamente falando, e que fez o parecer técnico que foi a base para a licitação, onde a gente vai chamar ele e o pregoeiro, que nós ainda não temos o nome aqui, mas que a casa está checando. Então, às 15 horas fica o pregoeiro e às 13 horas o Rony. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, presidente. Obrigado, Paulo.